Olá, queridos. Então, estamos de volta. Vamos lá. Hoje, praticamente, nós vamos dar continuidade à aula 01, né? E vamos adentrar um pouco, especificamente, na RDC 50 e na 07. Falando que RDC, falei no nosso primeiro encontro, né, que são resoluções de diretorias colegiadas. Essas resoluções do Ministério da Saúde, ela vai dar um norte para as unidades que tem mais de 100 leitos, que tem que ter uma unidade de terapia intensiva. Então, o que acontece? Quando chega lá na RDC, ela vai falar sobre os recursos utilizados na unidade de terapia intensiva. E basicamente são três: os recursos físicos, né, nós vamos ver aí a estrutura física, os tecnológicos, né, a tecnologia, que é importante, e o mais importante de tudo, os recursos humanos, né? Nós praticamente fazendo ali a diferença nessa unidade, porque não, a estrutura física e pode ter a maior tecnologia do mundo, mas se não tiver o saber humano para manusear, de nada valerá. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco, porque esses critérios eles são estabelecidos com o intuito de reduzir o risco aos pacientes, visitantes, profissionais da área de saúde e o próprio meio ambiente. Né? Ele sempre vai aplicar a todas as unidades de terapia intensiva, seja pública, privada, filantrópica, civis ou militares. Todas seguem essa RDC. No caso aqui estamos falando da 07, que é de fevereiro de 2010 e que entrou em vigor em 2013. Então, assim, é tudo muito recente. E as unidades têm que ter esse comportamento aqui que a gente vai falar hoje, né? Que é super importante. E para vocês terem uma ideia, ele é dividido em, assim, temos a área crítica, né? A área crítica, a internação de pacientes graves, profissionais especializados. Olha aí o que é que diz. Profissionais especializados, não é qualquer um profissional que vai para a unidade de terapia intensiva, é um profissional especializado. E eu preciso ter uma tecnologia necessária para esse diagnóstico, né? A portaria que fala sobre isso, que a gente deixou bem claro, é a portaria 3.432 de 1998, que fala justamente sobre esses recursos. Quanto maior o meu recurso, maior a minha capacidade de instalação, entendeu? Ou seja, quanto mais exames de apoio diagnóstico eu tiver, quanto maior requisitos para o atendimento eu tiver, eu vou sair do tipo 1 para o tipo 3, entende? O tipo 1 o tipo de UTI 1 é aquele tipo que ele preenche os requisitos básicos, né? Tem o leito, a gente vai falar aqui, o monitor multiparamétrico, as réguas de gases, aspiradores, né? São as mesinhas de cabeceira, são requisitos básicos que a gente precisa ter numa unidade dessa. A 2 ele já vai aumentando, gente, porque eu preciso ter ali um laboratório de análises clínicas, eu preciso ter uma área de transfusão, eu preciso ter uma ultrassom ali de emergência para fazer esse paciente, uma terapia renal substitutiva. O que é isso, gente? Nós vamos ver isso. Existe toda a UTI, existe um leito ali do tipo 2 e 3, existe um leito reservado para os pacientes que fazem UTI. Às vezes a unidade aberta de um hospital ou a emergência, né, uma das portas de entrada do sistema único de saúde, ou na unidade também privada, recebe esses pacientes renais e esses pacientes precisam dialisar. Então, existe um leito na UTI que é realizado a programação
para esse paciente realizar a hemodiálise lá na unidade de terapia intensiva. Eu preciso ter um raio-x, gente, um aparelho de raio-x portátil, porque eu preciso de um exame. Todos os dias vai ter raio-x, gente. Todo dia vai ter exame laboratorial. Todo dia vai ter uma nova gasometria. Então, todo dia vai ter um eletrocardiograma. Eu preciso de um aparelho de eletrocardiograma. É por isso que falamos no nosso primeiro encontro que é uma unidade especializada e requer profissionais que tenham um conhecimento técnico aprofundado, porque todos os dias vai ter uma novidade. Eu preciso rodar um eletrocardiograma todo dia, eu preciso fazer uma gasometria arterial todos os dias, né? E além disso, gente, tem como ser humano, a saúde não é só mais ausência de doença, e sim a gente tem que ver o paciente de forma holística, né? A forma também psicológica, social, né, econômica. A gente precisa ter também um serviço social ali ativo, um serviço de psicologia, né? E importantíssimo, próximo ali da UTI 2 ou 3, eu preciso ter um centro de hemodinâmica. Exatamente, porque essa hemodinâmica, não são todas as unidades, mas as unidades mais completas já tem um centro de hemodinâmica ali que é para fazer a cirurgia minimamente invasiva, né? Um cateterismo, uma angioplastia, né? É feito ali na hemodinâmica, no centro de hemodinâmica. E aí, se tiver alguma complicação lá, não conseguiu desobstruir, o paciente tem que ir para fazer uma cirurgia de emergência, e da cirurgia de emergência ele vai precisar de uma unidade de terapia intensiva. O pós-operatório imediato desse paciente necessariamente tem que ser na unidade de terapia intensiva, entende? Então aí, vamos falar agora um pouco sobre esses recursos físicos. O que é isso? Como o próximo nome já está dizendo, gente, é o posto de enfermagem, o leito de isolamento. Olha aí, é importante ver isso aqui. Toda unidade de terapia intensiva que tem acima de 10 leitos tem que ter um leito exclusivo para isolamento. Imagine agora esse cenário nosso, né, que está se construindo justamente as unidades de terapia intensiva para somente pacientes com o Covid-19. Então, esses pacientes estão todos ali isolados. Imagine que esse cenário fosse o contrário, eu tivesse uma UTI geral e esse paciente de Covid-19 estivesse lá por falta de leitos, né? Então esse paciente iria diretamente para o leito de isolamento. Não só o Covid, mas de qualquer outra patologia que seja infecto-contagiosa e que vá trazer riscos ali para a equipe, né, de saúde. Ele precisa entrar no isolamento para, além de não ter a infecção cruzada, eu consegui prestar uma assistência a ele individualizada e qualificada. Área de internamento, eu preciso ter uma área ali de internamento, né? Banheiro, obviamente, para o paciente, né? Copa para pacientes e funcionários, que às vezes eu tenho pacientes lá, nem todos estão acamados, né? Eu tenho unidade de terapia intensiva que tem um paciente também que está ali, ou evoluiu de um quadro grave, ou está em observação por um pós-operatório de uma cirurgia. Então é importante também dizer isso. Eu tenho uma sala ali de serviços gerais, o armazenamento de equipamentos também é uma unidade física, conforto médico, conforto de enfermagem, a recepção, como eu falei no primeiro encontro, da UTI, sala de espera, né? Eu preciso ter ali os recursos, ainda nos recursos físicos, eu preciso ter ali várias tomadas, né, na minha unidade. E como eu deixei bem claro para vocês, quem traz isso é justamente a RDC 07 e a RDC 50. O que é que ele traz mais aqui como recursos complementares aí? A recepção da UTI, a sala de espera, almoxarifado, farmácia satélite. Olha aí, tem uma farmácia satélite dentro da UTI, por isso que a RDC traz que o funcionário dessa farmácia tem que ser exclusivo do setor, né? E o expurgo, que é importante também para a gente desprezar fluidos biológicos. Em se tratando de recursos humanos, como eu disse a vocês, que é o mais importante, dentro
dessa legislação, ela traz que a necessidade de oferecer um atendimento especial faz com que as unidades de terapia intensiva reúnam um núcleo, uma equipe altamente qualificada e com características peculiares. Por que eu estou batendo sempre nisso? Porque, gente, eu não estou lidando com um paciente de enfermaria. O paciente é complexo e exige uma equipe complexa. Então, assim, por isso que nós temos de dotar de conhecimento para promover uma assistência quanto mais assertiva, maior para esse paciente, né? Então, o que é que acontece? Vamos ter lá, né, sobre os recursos humanos, vamos ter lá a RDC número 7, traz que eu preciso ter um médico, né? Um médico, ele é o responsável técnico da UTI, um diarista e um plantonista. Vai ser um diarista para cada 10 pacientes e um plantonista para cada 10 pacientes também, por turno, né? Claro. Falando da enfermagem, vai ser também um enfermeiro, né, que vai ser o coordenador da unidade, e um enfermeiro assistencial para cada 10 pacientes, né? Também, essa RDC traz isso, mas aí eu já tenho já advogo que deveria reduzir esse número aí, né, para ter uma assistência mais de qualidade. Fisioterapia também, que é importante lá, né, vai ter também um fisioterapeuta coordenador e um fisioterapeuta para cada 10 pacientes também, por turno. Técnico de enfermagem, a mesma coisa, vai ter no mínimo um técnico para cada 2 leitos de paciente, ou por turno, né? Entendam que é importante também, então, um técnico para cada 2 pacientes. Como eu falei, o auxiliar administrativo, ele precisa ser exclusivo, e o funcionário da limpeza também é um por turno e precisa ser exclusivo da unidade. Sobre os recursos tecnológicos, falamos dos físicos, dos humanos, e agora vamos entrar nos recursos tecnológicos. Eu até falei aqui de alguns, mas vamos rememorar. Cada leito, ele deve conter um monitor cardíaco, aquele monitor multiparamétrico, respiradores, bomba de infusão, a cama elétrica, ou manual se não tiver, né? Oximetria de pulso e rede de gases. É super importante que tenha esses recursos tecnológicos para oferecer uma assistência de qualidade. E a resolução, ela é muito mais abrangente e ela traz com números também, gente, né? Fala em 4 bombas de infusão com reserva de 1 a cada 3 leitos. Fala em fita métrica, fala em monitorização contínua. A gente vai falar aqui em eletrocardiográfico, como eu falei, monitor de pressão arterial invasiva. Eu preciso ter o monitor ali, eu preciso ter tanto o aparelho, né, quanto o kit na farmácia. Eu preciso ter uma capnografia, os catéteres de Swan-Ganz, ventiladores mecânicos, né? Eu preciso ter ali o balão intraórtico, balão esofágico. Eu estou falando de complexidades que a gente vai ver durante toda essa disciplina. O quanto esses nomes que eu estou falando aqui vai se tornar cada dia mais familiar para a gente. Por quê? Porque vai ser o nosso dia a dia lidar com isso. Entende? Vai ser o nosso dia a dia que a gente vai lidar com essa complexidade toda que o ambiente e o paciente exigem. Então é por isso que eu digo que o Código de Ética de Enfermagem, ele é bem claro quando diz assim, que é um dever do profissional ele estar buscando atualização diária, justamente por isso. Porque conhecimento, ele é poder. Quanto mais eu conheço, mais as minhas atitudes serão mais assertivas. E é isso que a gente precisa. Diminuir os erros na assistência para promover uma assistência cada dia com a gestão de qualidade total. Esse é o termo mais utilizado hoje aí. Gestão de qualidade total. Como eu disse, por que eu falei isso? Porque o recurso humano, nós, profissionais da saúde, é a peça primordial ao cuidado do paciente crítico, né? Aliado a esses recursos tecnológicos, a capacitação desses profissionais, torna-se capaz de identificar e intervir em situações emergenciais com competência, gente.
Justamente. E aí vem trazendo lá quais são essas características que são exigidas desse profissional, super importante. Competência, habilidade e destreza, né? Aí aqui eu entro com as características do emergency. Eu preciso ser rápido, dinâmico e objetivo. Disponibilidade para estar ali naquele ambiente confinado praticamente, né? Disposição para cuidar de clientes críticos. Você tem que ter disposição, porque toda hora, às vezes, é um alarme. Então é importante a gente estar bem tranquilo, porque por vezes o ambiente ele pode ser nocivo também ao profissional de saúde. Já tem alguns estudos sobre isso. Adaptar-se aos ruídos, justamente porque toda hora eu vou ver um bip do capnógrafo, eu vou ver um bip do monitor multiparamétrico, eu vou ver um bip do ventilador mecânico, eu vou ver o bip da saturação que está baixando ali. Então eu tenho que estar com conhecimentos técnicos para distinguir esses bip, e isso eu vou conseguir, né, com permanente atualização. Preparo para lidar com a morte. A gente vai falar sobre morte encefálica. É importante porque esse ambiente é um ambiente, como eu disse a você, vem sendo estudado por conta da nocividade, por conta de alguns despreparo mesmo, ou incapacidade de alguns de lidar com a morte. Não é fácil lidar com isso. Então, assim, é preciso ter um gerenciamento emocional muito forte, e isso hoje é o que tem preocupado e tem sido estudado por especialistas aí, como o psiquiatra hoje, o best-seller Augusto Cury, fala justamente sobre a psicologia, sobre a psiquiatria e a psicologia social, né? E fala sobre isso, lidar com a morte. É importante desse ambiente de UTI, porque tudo que a gente está ali no nosso ambiente, a gente pode levar para o nosso lar depois, né? Então é importante que seja uma característica importante do ser humano, do profissional de unidade de terapia intensiva. Quem é essa equipe? A equipe que cuida desse paciente é uma equipe multidisciplinar, gente. Por isso que não é um médico só, não é um fisioterapeuta, não é um enfermeiro, não é o técnico, é uma equipe multidisciplinar que a gente precisa realizar aqueles objetivos que a gente falou no primeiro encontro, que é o objetivo da UTI. Muitos acham que o paciente que entra na unidade de terapia intensiva, ele vai necessariamente chegar ao óbito. Não, a unidade de terapia intensiva justamente tem um objetivo de lidar com esses pacientes críticos, e eles com a equipe, com tecnologia de ponta, eu consigo tirar esse paciente para uma semi-intensiva e até para a enfermaria, até para os seus lares, com conhecimento e com técnica necessária. Então, todo profissional da área de saúde, incluindo quem trabalha diretamente em UTI, faz parte dessa equipe multidisciplinar. É um trabalho dirigido no sentido de conseguir os objetivos da assistência da saúde. Então eu tenho ali psicólogos, como eu disse, eu tenho nutricionistas, eu tenho terapeuta ocupacional, eu tenho o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todos esses para unir ali forças para dar uma assistência de qualidade a esse paciente. Quem está na assistência direta é algo também muito importante para a gente falar. Assistência indireta, primeiro vamos falar da assistência indireta. Quem está? Nutricionistas, né? Está na assistência indireta, que não está ali no cuidado, no dia a dia. Farmacêuticos, psicólogos, como eu falei, o próprio escriturário, o laboratório está na assistência indireta. Diagnóstico por imagem, higienização, a própria segurança do trabalho, que vai fazer também ali a manutenção, tanto a segurança do trabalho como a manutenção, também para os aparelhos funcionarem de forma adequada, para que a gente não tenha problemas ali no funcionamento dos aparelhos. Por isso que é importante a manutenção preventiva desses aparelhos. Então, a assistência indireta, tá lá. Quais são os membros da assistência indireta? Nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, escriturários, laboratório, diagnóstico por imagem, higienização e segurança.
A assistência direta, quem trata da assistência direta é mais fácil, é o que eu falei aqui. A RDC traz lá médico intensivista, enfermeiro intensivista, técnico de enfermagem intensivista, fisioterapeuta intensivista, até o fonoaudiólogo entra na assistência direta aí, intensivista também. Mas a equipe de enfermagem é a incansável dispensadora de cuidados a esse paciente. Não tenha dúvida, porque nós estamos 24 horas ali. Então, atendendo tanto os aspectos relacionados com o caráter emocional como socioambiental. Então, qual é a função do técnico de enfermagem na unidade de terapia intensiva? Primeiramente, ele vai realizar o procedimento de assistência de enfermagem, bem como a administração de medicação pré-estabelecidas. Abro um parêntese aqui, que é importante a gente ver o POP da unidade, o procedimento operacional padrão e a competência descrita no POP. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode trabalhar numa unidade de terapia intensiva que quem faça a medicação seja exclusivamente o enfermeiro. É competência dele, porque está no POP. Outras unidades vai estar lá dizendo que o técnico pode fazer sob supervisão do enfermeiro. Então, é importante a gente ler o POP para a gente ter uma visão ampla de como a gente vai lidar com isso, né? Então, é uma função do técnico também prestar assistência de forma geral e realizar a medicação também. Manter a organização, mais uma competência, e manutenção dos equipamentos, bem como o manuseio desse, é uma competência do técnico. O apoio aos serviços anexos, ou seja, o que é esse apoio? Chega o laboratório, precisa de um apoio do técnico lá, para um acesso, para desligar uma medicação, né? O raio-x precisa ali do apoio técnico para fazer um raio-x que foi solicitado. Então, é função do técnico também fazer isso. Ok? Grande abraço, fico por aqui. Estuda que a vida muda. Até o próximo encontro.